Só um recadinho rápido antes de começar o vídeo. Baki é um anime meio pesado, então assim, assista por sua conta e risco. E se você for criança, vai caçar o que fazer, viu? Não fica vendo vídeo de coisa que não tem nada a ver pra você, não. Eu preciso fazer pra vocês uma pergunta de extrema importância. Você gosta de homem? Tá bom, peraí, deixa eu reformular. Você gosta de homem bombado? E que tal vários homens bombados, suados, lutando um com os outros de forma violenta, com pouca roupa? Hoje a gente vai falar sobre um anime cheio disso. Cheio de homem, cheio de músculo, assim, cheio de trocação, né, de chutes e socos. Esse anime aí que flerta com o fisiculturismo, assim, tão famoso entre as massas, né, é óbvio que eu estou falando de Baki, o Campeão. Mas assim, não me entenda mal, eu também sou uma apreciadora de corpos masculinos, bem definidos, assim. Esse não é o problema. Vocês vão entender se vocês me deixarem explicar. Quando eu coloquei na comunidade aqui do canal e também lá no Twitter que eu estaria fazendo um vídeo sobre Baki, eu recebi vários tipos de reações diferentes. Eu gosto do anime e não me importo se você falar mal dele. Provavelmente você vai levar hate, mas quero ouvir sua opinião sobre. Ou seja, meio que então, né? Nossa, eu adorei esse anime. Tirando o fato da história ser horrível, eu acho que é tipo Velozes e Furiosos. A gente só assiste pra ver um maromba saindo na porrada e isso é muito legal. Não faz isso! Baki é muito bom. Porrada 100% dos episódios. Totalmente exagerado. Qual é, Jay? Vocês são frágeis demais pra quem gosta de anime de homem bombadão. Seguinte, há muitos anos atrás, eu tava namorando. Sim, eu tive uma vida amorosa, acreditem ou não. E esse meu ex-namorado veio com uma conversa de que tinha um anime muito da hora, muito legal lá na Netflix pra gente ver. As pessoas que eu escolho pra me relacionar são questionáveis. Eu duvido vocês acertar que anime que era. Obviamente, se tratava de Baki, o Campeão. Em resumo, é um anime de porrada. É um anime de briga, que os caras saem no soco, um monte de homem musculoso, bombado, assim, de um jeito que tem músculo, até onde nem existe músculo, os caras têm músculo. O cérebro do cara é malhado, é um negócio, assim, impressionante. E a proposta desse anime é ser, assim, exagerado, absurdo, surreal. O que, pra mim, é um dos maiores acertos dessa obra, mas também uma das maiores fraquezas. E vocês vão entender conforme eu for explicando nesse vídeo. Mas você pode pensar assim, ué, o que tem pra falar sobre esse anime de briga, anime de porrada, vai falar o quê? Ah, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse anime que claramente eu sou público-alvo, assim. Claramente foi feito pra pessoas como eu assistirem. É inquestionável. Mas não se preocupa que você que nunca viu Baki na sua vida, ou até você que é muito fã da obra, vê o vídeo até o final, que é porque eu preciso quero dizer, porque eu vou me esforçar pra fazer valer a pena agora. Então, pra quem tá perdido, do que se trata? A história fala sobre Baki, um garoto de 17 anos, que tá, sei lá, no ensino médio, e ele tem um objetivo na vida dele, que é ser mais forte que seu pai, Yujiro Hama. Só que o problema é que esse maluco aí é só o cara mais forte do mundo todo. Então assim, tarefa fácil, tarefa simples. Dessa vez, quem eu coloquei de castigo pra reagir ao anime comigo foi minha amiga Nicole. Pra quem assiste minhas lives lá no Twitch vai saber quem que é. Nossa, detalhe é que todo mundo enfrentou o Baki e foi derrotado. Porque ele é o campeão. Baki, o campeão é o nome desse... Tá bom, mas por que o Baki é campeão? É bom, porque a história começa logo depois dele ganhar um campeonato. Por isso, campeão. Já no primeiro episódio, a gente descobre ali que o Baki é forte, muito fortão. Por quê? Porque tá todo mundo na sala tremendo de medo dele. As pessoas estão tremendo de medo sem nem saber que é dele que elas estão com medo. Caralho, ele é tão forte que ele não sabe os agir. Tá tremendo. Será que é tipo diarreia? É diarreia. Ele emana uma aura da força. E aí somos apresentados a um personagem muito importante, que é o Mitsunari Tokugawa, esse senhorzinho aí. Mas não deixe se enganar pela aparência. Esse homem é ninguém mais, ninguém menos que o líder da arena subterrânea, o lugar onde acontecem os campeonatos, assim, de luta mais importantes, inclusive esse que o Baki ganhou aí. Então o Sr. Tokugawa vai lá na escola do Baki pra poder contar uma história pra ele. Mas pra ilustrar melhor essa história, ele decide levar consigo uma caixa de explosivos. Sim, uma bomba para uma escola. Mas calma, porque a bomba é muito importante, assim, de extrema importância para ele poder contar a história que ele precisa contar. Por quê? Porque a bomba é feita de nitroglicerina. Calma, a nitroglicerina também é de extrema importância. Agora presta atenção que a gente vai ter que botar o nosso QI pra funcionar, porque é complexo, essa parte da história é difícil de entender. A glicerina é um líquido, né? Que não cristaliza fácil, pelo menos segundo o que o senhorzinho lá tá falando. Que eu não fui no Google também pesquisar se é verdade. A nitroglicerina é a glicerina cristalizada. Aí, de acordo com a história do Tokugawa, há 100 anos atrás, um navio estava transportando glicerina e foi atingido por um enorme furacão. Aí, no final da viagem, a glicerina cristalizou magicamente.
como será que aquele navio e aquele barco fizeram a glicerina virar nitroglicerina? Na real, de acordo com o velho também, toda a glicerina do mundo inteiro cristalizou nesse dia. Então, meio que o barco e se a tempestade também. Mas por que a glicerina cristalizou? De acordo com o Sr. Tokugawa, por conta de um evento chamado sincronicidade. Sincronicidade? É basicamente quando uma coincidência absurda acontece em escala mundial sem nenhuma explicação plausível. Sincronicidade. Ele contou essa história da glicerina toda pra explicar que tem coisa, que tem vez na vida, Nicole, que as coisas acontecem sem razão, tipo umas coincidências absurdas em escala grande mundial, tá ligado? E não tem muita explicação. Aí, essa é a razão pela qual um monte de homem fodão vai se juntar no Japão. Como esse velho sabe que isso vai acontecer? Também não sei. Glicerina. Por causa da glicerina. Caralho, eu tava tipo, glicerina, século XX, esse cara tá doido? E pra que ele fala isso tudo? Basicamente, pra explicar pra gente e pro Baki que 5 prisioneiros condenados à morte escaparam das suas respectivas prisões e estão vindo para o Japão. E eles são muito fortes e eles vêm com sangue no olho. Também fiquei pensando isso. Todo mundo tá indo pro Japão pra encontrar com o Baki, então. Por quê? Ele tem a glicerina? Porque tava emanando aquela porra daquela aura lá. Os caras sentiram. Os capeta do mundo inteiro. O que isso tem a ver com a nitroglicerina? Tudo. Sincronicidade. Eu contei essa parte pra vocês entenderem que isso aí é Baki. Geralmente tem muita conversa, tem muita explicação, muita história que não precisava. Quando o que realmente importa é a galera sair na porrada. Assim, esse modo maionese que eles colocam no meio da história é apenas pra criar justificativas pros caras realmente brigar, assim, sabe? O que eu acho justo, eu gosto da ideia. Só que o problema é que às vezes passa um pouco do ponto. Mas eu vou explicar isso aí também, tenham calma. Vamos falar primeiro desses tais criminosos que escaparam das suas cadeias para ir para o Japão. Seriam os vilões dessa temporada. O primeiro que aparece é o Mr. Dorian. Ele é dos Estados Unidos. O cara sobrevive a um enforcamento porque o pescoço dele é malhado. O pescoço do cara é maromba de tal forma que não morre. É foda. Só eu ou ele realmente parece um daqueles titãs do Shingeki no Kyojin. Aí o cara escapa da cadeia lá e ele vai nadando pro Japão. E pelo menos é isso que o anime dá a entender dele. Ele fala que vai pro Japão, tipo, tô indo pro Japão. E vai nadando, assim. Estados Unidos e Japão não é tão distante assim, eu acho, né? Aí tem um segundo prisioneiro lá que é o Doyle. Ele é da Inglaterra e eu gosto de chamar ele de Ruivinho. Ele é um dos meus favoritos, inclusive. E ele sobrevive a um eletrocutamento. Ele é eletrocutado lá e ele não morre, ele sobrevive. Resumindo, ele é Ele podia se soltar porque ele esperou tomar um choque. Pra mostrar que ele era toda da saúde. Não pode falar isso, né? Ai, meu Deus. O terceiro criminoso vem da Rússia, que é um dos que eu menos gostei, assim. Sikorsky é o nome dele. É o cara dos dedinhos habilidosos. Ele escala paredes gigantescas só com a pontinha dos dedinhos, assim. É um negócio incrível. O quarto se chama Speck. Pelo que eu entendi, também dos Estados Unidos. Esse é aquele tipo de personagem que chega a ser gostoso de você odiar ele. Porque ele é detestável, mas rende. Ele tem uma habilidade lá específica que ele consegue segurar a respiração dele por 5 minutos, sem morrer. E ele usa isso pra escapar de uma prisão dentro de um submarino a 200 metros da superfície. Esse cara tem cara de tarado, velho. Eu gostei dele. Aí tem o último, que é honestamente o que eu menos me importo, desculpa se você gosta, é o Yanagi, que é do Japão. E ele também tem uma habilidade especial, como todos os outros, né? Que ele consegue criar um vácuo com a palma da mão, e daí ele usa esse vácuo pra poder quebrar as coisas, ou, por exemplo, pra criar uma espécie de gás venenoso que pode te matar só com uma... Só assim, só. Apesar de que a cena dele escapando é a que eu fiquei mais chocada, porque ele consegue assoprar, ele pega um cara, ele assopra o cérebro do cara pra fora, assim. E esse é o plot da temporada inteira. 5 condenados fugiram da cadeia e todos eles decidiram ir pro Japão ao mesmo tempo. Sincronicidade. Todos eles deixaram uma única mensagem. Eu quero conhecer a derrota. Eles são tão bons, tão fortes, que eles não sabem o que é ser derrotado. Mas por que eles vão pro Japão?
De acordo com o que dá a entender ali no anime, eles são atraídos pela tal aura do Baki. A aura que o Baki emite, que ele é foda. É tão boa que os caras farejaram lá do mundo inteiro, estão vindo pra poder, né, lutar com ele. Só que eles não têm consciência disso. É um negócio assim, evento da natureza. Perfeito! Os 5 prisioneiros mais fortes que existem vão pro Japão e eles vão sair uma porrada com o Baki. Vai ser incrível. E yes! Na real, não. O Baki nem luta direito com eles. Se pá, ele luta só com 2 dos 5. E no final nem ele derrota nenhum dos caras. Então meio que esquece toda essa introdução. Esquece o Baki. O protagonista, o Baki, o protagonista, esquece o Baki. Esquece ele. Tira ele da temporada, que não vai fazer diferença nenhuma. Na verdade, seria até mais legal. Vocês vão entender por quê. Como eu disse, uma das coisas que eu acho o ponto mais alto, mas também o ponto mais fraco de Baki, são os diálogos expositivos. É o exagero de informação jogada na história que não precisava. Mas assim, tão expositivos, mas tão expositivos que parece que o autor, ele acha que o ser humano é uma espécie primitiva, incapaz de compreender qualquer informação dada se não for explicada 500 vezes, desenhada assim, ó. Uma das lutas que eu mais me empolguei assistindo foi a do Spec versus Hanayama Kaoru, porque são 2 personagens muito fortes que eu não tava esperando que fossem se enfrentar, e realmente a luta é muito agressiva, cheia de reviravoltas, o tempo todo tá rolando ação, e a soundtrack, as músicas de fundo são muito boas, dá vontade de bater nos outros, de tão, tipo, você fica no mood, você fica com vontade de sair brigar também, você quer entrar na briga. Só que assim, meio que pro final da disputa entre os dois, o anime decide que vai contar a história da perspectiva de uma testemunha, de uma pessoa que tava lá assistindo a luta. Ou seja, um policial que tava lá no meio da treta. Aí, sei lá, ele tá sendo entrevistado e chegam, né, perguntando o que aconteceu, como foi, se ele se lembrava. Ele, ai, se eu me lembrava? Óbvio que eu me lembro. Aí você pensa, beleza, eles vão perguntar pro policial o que aconteceu, ele vai começar a contar e vai entrar um flashback. E aí a gente vai ver o que aconteceu nós mesmos. Ele tá falando literalmente assim, aquele incidente? Sim, eu me lembro de tudo. Eu tava lá, eu tava. Eu era o carro. O que meio que não precisava, porque, tipo assim, tava acontecendo a cena, aí eles cortam pro futuro, onde o policial tá sendo entrevistado, e aí ele começa a contar pra daí voltar no flashback pra gente ver o que tava acontecendo, sendo que a gente já tava lá. Mas tudo bem, flashbacks são comuns. Não desse jeito, mas não é o problema. Só o problema é que não é assim, tipo, o policial começa a contar o que aconteceu e vem o flashback e, sei lá, ele pontua uma coisa ou outra. Não! O policial começa a narrar tudo o que tá acontecendo. O cara dá um soco, ele fala, então ele deu um soco. Mesmo a gente tá vendo o que tá acontecendo e o cara tá narrando o que tá acontecendo, que a gente tá vendo. E ainda tem a audácia de explicar. E a forma também que ele tá falando não encaixa com a cena, Tá rolando uma cena extremamente intensa de luta, com uma música muito boa de fundo, imagens muito gráficas, e aí o cara tá tipo, o quê? Se eu me lembro o que aconteceu? É claro que eu lembro. Aconteceu exatamente dessa forma. E aí ele fez isso, e aí ele fez aquilo. Que chato esse cara dublando o que tá acontecendo. Meu Deus, esse cara nunca vai parar de falar. Esse é só um dos exemplos do que eu não gosto em Baki. E tipo assim, acontece muito. Acontece tanto que, sei lá, num episódio de 20 minutos, 2 minutos é porrada e o resto é gente explicando, é flashback, é gente explicando o que acabou de acontecer, como se você fosse burro. É flashback pra provar que o cara é foda, mesmo já tendo 10 episódios mostrando que o cara é foda, tem que ter mais um flashback pra você ver, nossa, que cara foda, hein? E se reclamar, ainda entra o narrador também pra explicar também o que tava acontecendo. Um monte de informação que não agrega em nada na história. Eu sei que esse exagero, que essa coisa surreal, esquisita, faz parte da identidade do anime. Mas se for bem feito, né, gente? Tem muitos momentos que acerta, que é engraçado, que você fica, meu Deus, como assim? Pra mim isso significa outra coisa. Eu não vou nem falar nada, né? E que faz sentido com a história, mas na maioria das vezes só é chato. Só serve pra pausar uma luta da hora, pra ir pra uma parada que você não se importa, pra daí voltar pra luta da hora. Ai, Tim, mas isso é muito comum em anime. Todo anime tem isso de ficar explicando as coisas. Ok, calma aí. Anime infanto-juvenil faz isso pra caramba. Tipo, Dragon Ball fazia isso, moderadamente. Naruto tinha isso. Acredito que na medida certa. Porque realmente, audiências muito jovens podem precisar de uma ajuda pra compreender. Até porque esses animes tem criança que assiste. Só que Baki tem uma classificação indicativa de acima de 15 anos lá no Japão. Aqui no Brasil é mais 18, apesar de eu achar um pouquinho exagerado. Acredito que com 15, 16 anos você já deveria ser capaz de perceber que aquilo é só uma história. Mas né, quem sou eu? Não sou especialista de nada. Porque quando eu vejo Baki, eu tenho muito a sensação de o autor queria que você
tivesse reações do tipo... Brau. Os primeiros episódios eu achei muito bom, sabe? Tipo, os criminosos chegam lá no Japão, e aí eles começam a desafiar outros lutadores, e você se sente entretido. Eu e a Nick, a gente nem viu o tempo passar, na real. Tem muita cena de violência explícita, assim, uma loucura. Apesar de eu achar que precisava desenvolver um pouco melhor o começo, porque as cenas acontecem muito rápido, de forma muito frenética. Uma situação tá acontecendo, de repente a pessoa já tá em outro lugar, acontecendo uma outra coisa, e não tem muita ligação entre uma cena e outra. As coisas estão escalando de uma forma absurda, tipo, cada cena não parece ter conexão com a outra, tá ligado? Sim. Caralho, que foda pra guardar faca. Opa, tirou do... Nossa senhora, aumentou a faca. Não. Ele tem, além do poder de guardar faca, é aumentar as facas também. Achei que eles deram uma acelerada na história, muito provavelmente pra ir direto pras cenas de ação, o que não é um problema se quando chegasse nas tais cenas de ação, elas desenvolvessem de forma fluida. Mas não, aí quando chega no vamos ver, aí começa a enrolação. A estranheza das coisas é o tempero de Baki. Como eu disse, faz parte da experiência ser exagerado. O anime tem personagens muito cativantes, especialmente os antagonistas, e a história é cheia de esquisitices que, tipo, fazem ficar interessante. Tipo assim, até a coisa mais bobinha assim vira entretenimento. Só que tava me passando a sensação de que tava faltando alguma coisa. A história tava acontecendo como se já tivesse assim, muito lá na frente. Como se o anime esperasse de mim que eu já tivesse informações que eu não tinha, que eu já me importasse com personagens que eu acabei de conhecer. Tem um narrador que entra o tempo todo pra explicar o background de cada personagem. Isso é muito estranho. Aí eu e a Nicole, a gente começou a desconfiar que talvez essa não fosse a primeira temporada. Essa é a primeira temporada. Eu tô confusa, Nicole. E aí você clicou na terceira temporada, a gente tá assistindo a terceira, sua filha. Lá na Netflix existem 2 temporadas de Baki, só que elas são apresentadas como se fossem 2 animes diferentes. Tem o Baki, o Campeão, que é o tema desse vídeo, e Baki Hanna, uma outra temporada separada. Nossa, daí que a gente ficou confusa de vez. Aí eu fui pro Google, pesquisar. Tinha fóruns, páginas e páginas de gente confusa sobre onde começar, pra onde que vai, o que tá acontecendo. Qual é a primeira temporada de Baki? Ninguém sabe. Eu amei que tem realmente uma pergunta no Google. Meu senhor, qual que é a ordem de Baki? Tem um vídeo no YouTube. Foi necessário um vídeo. 72.000 pessoas não sabem como assistir Baki. Gente, mas não importa, porque no final é só um monte de homem bombado se batendo. Em resumo é o seguinte, Baki é um anime que lançou há 17 anos atrás. Na cronologia da história, essa temporada, Baki, o Campeão, seria a 3ª temporada e Baki Hanna a 4ª. Só que a Netflix não disponibiliza as 2 primeiras temporadas, que são bem antigas, como eu disse. Então eles tentaram fazer com que Baki, o Campeão e Baki Hanna fossem temporadas independentes que você poderia ver sem ter que assistir o resto das coisas que aconteceram antes. E o povo fala de One Piece, que é difícil de acompanhar, porque é muito longo, bibibi. Vai assistir lá 1000 episódios do anime do Piratinha que estica. Mas fique sabendo vocês que One Piece é apenas o 5º maior mangá do mundo inteiro. Agora, adivinha qual que é o primeiro? Por isso, nesse vídeo, a gente vai focar apenas na temporada que tem na Netflix, Baki, o Campeão. Que eu também não sou nem besta. Como eu disse, o começo do anime é muito daorinha, porque os maromba da hora vão lá pro Japão meter porrada nos outros. A gente é apresentada a capacidade de cada um desses criminosos. Ele vai lutar com o Kotoko. Conhecemos o potencial do Baki. Ele vai ficar pelado. Ai, meu Deus, Jay. Por que ele tem essas cicatrizes? Eu tô chocada. Você gostou? Eu também gostei, Pro. E a expectativa das lutas vai assim, lá em cima. E como se já não tivesse muito gostosinho, ainda aparecem vários lutadores que são personagens fixos da história do Baki. Outros lutadores ali do Japão mesmo. E são eles, a galera da escola de karatê do estilo Shishinkai, Doppo Orochi, que é o líder da porra toda, e o filho adotivo dele, Katsune. Eles também têm um aliado que veio da China, Retsu Kaio, que é mestre no Kenpo chinês. Esses 3 juntos são, tipo assim, acho que meus personagens favoritos da temporada inteira. Pra mim, o Katsune é o protagonista da temporada. Não importa a opinião de vocês. Eu tô certo. Quem também aparece é o que eu já mencionei, Hanayama Kaoru. Ele é daqueles caras lá que tem tatuagem, que é de gangue japonesa, que eu tenho medo de falar o nome e desmonetizar o vídeo, mas vocês sabem do que eu tô falando. Eu também queria pontuar que, segundo o wiki do Baki lá, que eu tava pesquisando, esse cara aí tem por volta de uns 17, 18 anos. É só isso mesmo. E por fim, Gouki Shibukawa, o mestre em Jujutsu. Esse senhorzinho aí é foda.
Enfim, todos eles são atraídos lá pra arena subterrânea por causa do cheiro do sangue. A arena também emite uma aura que atrai essa gente toda. Que é pra todo mundo ir lá, né, juntar tudo num espaço só, ficar se encarando. Aí eles decidem que aquelas pessoas vão ser as que vão se desafiar. Vai ter os personagens que são os bonzinhos, que seriam os fixos da história, versus os 5 criminosos, que são os vilões da temporada. Quem será capaz de derrotar cada um desses monstros? Combinado é, qualquer hora, qualquer lugar, sem regras, foda-se, é porrada. Você pode achar que talvez eu não goste de anime de briga, de porrada, essas coisas. Aí por isso que eu tô reclamando de Baki. Mas vai por mim que não é o caso. Eu sou completamente capaz de apreciar um anime que não foca na história, que a história não tem tanta importância, que o que importa mesmo é a luta. Um dos meus animes favoritos, inclusive, é Dragon Ball, que é um bom exemplo disso. Só que o anime ser de luta não significa que precisa ter uma história ruim. Hajime no Ippo, que também é um dos meus animes favoritos, é um grande exemplo disso. Mas quando você tá assistindo Baki, e 90% das cenas são explicações, são flashbacks, são alguém contando uma história pra mostrar como aquele personagem é foda. Pausa a luta, vai pra um flashback pra mostrar uma cena pra provar que ele é muito bom, sendo que ele acabou de mostrar que ele é bom, não precisava. Por que não fica só na porrada? Em defesa do anime, eu fui dar uma olhada lá na primeira temporada, e apesar de realmente ter boa parte dos mesmos problemas que eu enxerguei em Baki o Campeão, a primeira temporada, na minha perspectiva, supera as novas temporadas em quase todos os aspectos. A animação é mais bem feita, as lutas fluem de uma forma muito melhor, e o protagonista realmente é o protagonista. Se você não acompanha a primeira e a segunda temporada e vai direto pra temporada do Baki Campeão, eu acho muito difícil você ter muita simpatia pelo protagonista. Tudo que o anime fala sobre ele é que ele é muito foda, que ele é bonzão, mas assim, a gente só sabe disso que é porque ou o narrador fala, ou outros personagens falam, tem tipo uma mínima interação com ele, ficam um tempão falando sobre como aquela pequena coisinha que ele fez é absurda de foda. Ele faz um teste físico de aptidão lá, interage com alguns personagens e é tudo que a gente tem dele. Eu não quero explicação, eu quero treta. É de glicerina o fio Jay. Ai, meu Deus. O drama desse personagem nessa temporada quase que inteira é que ele tá tentando perder a virgindade com a namorada. É só isso. Nossa, minha namorada. A gente vai transar muito. Eles são tão iguais que eu não sabia quem que era ele e quem que era ela. 5 dos homens mais fortes da Terra foram pro Japão pra lutar com ele, e esse é o melhor momento que o autor encontrou pra criar uma trama, pra criar a trama de que ele quer com a namoradinha. Agora vamos falar dessa tal relação desse casal. Não precisava. Assim, realmente não precisava. Eu nem sei por onde começar. O nome da menina é Kozue, e a personalidade dela é ser apaixonado pelo Baki e querer dar pra ele. É isso. E a relação dos dois é ficar nessa tensão muito esquisita por muitos, mas assim, muitos episódios. Porra, nada de mão dada com a tua namorada, seu arrumo. Primeiro encontro, aí ele pegou. Nossa, parece que pegou na... Se a gente já não tem uma boa apresentação, nem um desenvolvimento do protagonista dentro dessa temporada, essa menina dele aí tem zero relevância. Ela por si só não tem impacto nenhum na história. Eu honestamente não me importava com ela, não me importava com a relação dela com o Baki, tipo, cada segundo de interação entre esses personagens só fazia a história se tornar um pouco menos agradável pra mim. Também com a mão desse tamanho, eu também ia morrer de medo. Ela não tá com medo, ela tá com... Eu só comecei a me importar um pouco mais com a relação dos dois quando eu me dei o trabalho de sair pesquisar mais sobre a história e tal. Que foi quando eu descobri a sinopse inicial de toda a história do Baki. Em resumo, o Baki é filho de Yujiro Hama, que é, como eu disse, o homem mais forte do mundo todo. E o Yujiro, esse cara aí, ele é tipo... Ele é tipo o pior pai da história dos animes. Tá bom, talvez não o pior, mas com certeza tá ali entre os top. Ele chega na mãe do Baki e fala tipo: eu vim coletar você, você vai dar à luz ao meu filho, e ele vai ser um homem tão forte que vai conseguir me desafiar algum dia. E ela aceita. E isso fica mais estranho ainda, porque essa mulher era casada. Ele vai coletar ela do marido, ele toma ela do marido dela. O marido dela tá literalmente
ali quando isso acontece. Aí o Baki nasce e tal, né? E a mãe dele é tão obcecada pelo Yujiro que ela não se importa com o filho. O filho pra ela é uma ferramenta pra agradar o cara que ela tá apaixonada. Todo o investimento e educação do filho dela tem o objetivo de tornar ele forte pra que o Yujiro fique feliz. Ou seja, ela é uma outra desgraçadinha também. Aí por conta disso, o objetivo do Baki vira se tornar mais forte que o pai dele pra que a mãe dele possa amá-lo. Ela despreza o filho porque o filho é um bosta e só tem olhos pro pai, daí ele quer ficar mais foda que o pai pra mãe amar ele. Que sinistro, parece coisa de que Freud explica. Ele tem mommy issues, é isso a porra do anime inteiro. Ele é... E como se o coitado não tivesse os piores pais da história já, o Yujiro mata a mãe do Baki. Ele mata ela. Ele quebra a mulher no braço e ela morre em cima do filho. Alô, Conselho Tutelar, eu tenho algumas coisas pra contar pra vocês. Mas por que ele faz isso? Pra que o Baki tenha mais motivação ainda em se tornar muito forte e tentar derrotá-lo. O Yujiro é tipo o Itachi, né? Na história lá do Chas, que mata a família toda, não sei o quê. Só que sem a parte de ser bonzinho no final. Ele é só cuzão mesmo. E por conta disso que a relação dele com a namorada tem tanta relevância na história. Meio que ele tem todo esse trauma com a mãe, não ser amado... E, né, não conseguir ser mais forte que o pai, todas essas coisas. Isso tudo pode até justificar o romance do Baki com a menina, mas não explica por que é tão ruim de assistir. As cenas de interação desses dois personagens são as coisas mais constrangedoras que eu vi em toda a minha vida. A primeira vez que eles tentam, né, ir pros finalmente, se é que vocês me entendem, o pai do Baki entra no quarto para dar um discurso motivacional. Segundo a narrativa da história, isso é muito bom, nesse mundo aí de Baki, quanto mais você transa, mais forte você fica. É por isso que o pai do Baki transa com mulheres no mundo inteiro, assim. Como ele diz, espalha a sua semente. É por isso que ele é tão forte. E aí ele fala assim pro Baki: Se você quer ficar mais forte, de manhã, de tarde, de noite, na rua ou na chuva, você deve até não aguentar mais. mesmo. Não pode ser. No fim, ele é só aquele famoso empata foda. Aí eles ficam empolgados com esse discurso todo e decidem que vão marcar uma data pra, né, fazer isso aí. E eles estão nessa, já tem tipo assim, uns 20 episódios. E eu não tô nem exagerando aqui. Até que finalmente eles vão lá e tal, né? E o que eu achava que tava já ruim, ainda dava pra piorar bastante, sabe? A cena é praticamente explícita, assim, sabe? Só não aparece entrando os bagulhinhos assim, mas o resto que... Nossa, é... O Baki fica lá gritando, falando sobre como sexo e luta é a mesma coisa. É igual! É igual! Eles tentam fazer essa ligação pra mostrar como o garoto tá assim, tá transcendendo, tá indo pro Nirvana. E eles ficam nisso aí por dias. O que eles ficaram 20 episódios enrolando pra fazer, aí, meu filho, não para mais, daí chega a ser desagradável. Tanto que quando eles dão uma pausa ali, o chão tá cheio de guardanapo usado, assim. Eu falei pra Nicole que eu acho que eu ia me sentir menos constrangida se a gente parasse pra assistir junto. Acho que ia ser mais leve. Provavelmente o roteiro também ia ser um pouco melhor. Não que eu fique vendo essas coisas. Aí quando finalmente acaba isso tudo, o Baki, que até agora não tinha feito nada na história, do nada ele é o mais dura do rolê inteiro. Ele vira um super saiyajin. A chave milagrosa. Academia pra quê? Seus virgens. E não é como se o autor ele não fosse capaz de desenvolver romance bem feito. A relação entre os personagens masculinos, em muitos momentos, é uma história de amor muito melhor do que Crepúsculo. A broderagem intensa entre os personagens, que apesar de serem inimigos, aprendem a se respeitar e admirar uns aos outros. Eu me importo 10 vezes mais com a relação da galera do Shishinkai com o ruivinho criminoso do que com o protagonista e a namorada dele. Eu tô até hoje sofrendo pra saber se eles vão ou não se reencontrar algum dia. Outra parada que me incomodou também, mas aí é uma coisa realmente de gosto muito pessoal, é que eles misturam a animação 2D com 3D, especialmente em meio às lutas. E não é muito bem feito, não. No geral, eu achei que foi bem preguiçosa a produção dessa temporada. Especialmente, como eu disse, em comparação com a primeira, que foi feita há 17 anos atrás. Eles tentaram trazer uma nova identidade pra série, porque era uma fase em que o autor do mangá, ele tinha
transformado um pouco o traço, tanto que o Baki ele vira outra pessoa. Tipo assim, não sobra nada da versão antiga do Baki. A única coisa que sobrevive nele é a pintinha que ele tem no rosto. E você pode pensar, não, às vezes é porque ele era uma criança e de repente ele era um adulto, ou ele tinha 17 anos, mas agora ele tem 30. Não, tipo, na cronologia da história, passa, sei lá, 4 anos e ele vira outro ser humano. Eu acredito que o mangá seja a melhor escolha pra quem realmente quer acompanhar a história do Baki. Mãe, é mais ou menos isso que eu queria falar. Porque se deixasse, eu ia ficar aqui por mais de 1 hora falando, porque eu fiz quase que um TCC da história desse anime. Eu fui atrás de tanta informação, eu fiquei semanas lendo sobre isso. No geral, assim, tem muita coisa que eu gostei bastante, mas tem muito mais coisa que eu achei, assim, chato. Não é nem que, tipo, ai, exagerado, não é pra mim. Eu só achei, assim, chato de acompanhar mesmo. Quando os personagens com quem eu realmente me importava saíram de cena, o anime se tornou insuportável de assistir pra mim. Mas essa é a minha opinião. Tá tudo bem se você gosta, você não precisa deixar de gostar. O anime não vai ser cancelado porque uma youtuber de cabelo azul falou mal dele na internet. Relaxa. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Comenta o que você acha desse anime, se você gostou ou não, se você assistiu ou não. Lembrando que o anime tem classificação indicativa para mais de 18 anos, tá? Porque tem muita baixaria, muita fuleiragem, muita violência explícita, né? Então não vai inventar moda se você for menor de idade. Vai ver One Piece, que eu pessoalmente acho que é muito mais legal. Mas né, quem sou eu na fila do pão? Se não, aquela pessoa que fica só reclamando mesmo. Eu espero, ó, tá começando a brilhar aqui, ó, começou o sol, tá numa direção que não tá legal mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam, se você quer ficar forte, transa mesmo, transa muito. Um grande beijo a todos. E até a próxima. Fracotes. Você vê meus vídeos com a Adblock, Nicole? Eu não vejo seus vídeos, gente. Vagabundo.